Quando nós olhamos para o contexto histórico em que a Inquisição nasceu, longe da tal lenda negra construída a seu respeito, ela representou um verdadeiro avanço em seu tempo. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Esgotados todos os recursos para deter a heresia cátara, a Idade Média viu surgirem os tribunais da Inquisição. Mas o que foram eles? Quais eram as suas bases jurídicas e teológicas a orientar a conduta e os procedimentos inquisitoriais? Por que a Igreja, inclusive, canonizou santos que foram inquisidores? Quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Quando começou a Idade Média, a Igreja foi a única instituição a permanecer de pé diante da derrocada do Império Romano e subsequente invasão dos bárbaros. O Renascimento carolíngio tentou trazer de volta a cultura antiga e cristianizar a Europa. Mas a invasão dos vikings, ainda durante o reinado de Carlos Magno, freou todos os seus esforços civilizatórios. No auge da decadência medieval, do século de ferro ou século obscuro, o século X viu o trono do apóstolo Pedro ser vendido a homens luxuriosos e indignos, regentes de um clero laxo e dissoluto. Que tempos difíceis, hein? É verdade. Mas na virada do milênio, enfim, a situação eclesiástica começou a mudar de figura. Além da purificação moral e intelectual no seio da própria igreja, agraciada com a fundação das escolas monásticas e a reforma religiosa de Cluny, o poder religioso começou a se ver livre das amarras do braço secular. É marcante nesse sentido o episódio da peregrinação do rei Henrique IV a Canossa para se reconciliar com o Papa São Gregório VII. Apesar dos seus pecados e conflitos posteriores com a Santa Igreja, o monarca germânico se prostrava diante do poder das chaves e da supremacia espiritual do sucessor de São Pedro. Enquanto pelejava com a própria reconstrução, a Igreja se deparou com uma nova ameaça: o crescimento e disseminação da seita albigense. Eles eram herdeiros dos cátaros, os gnósticos da antiguidade, e começaram a influenciar áreas bem desenvolvidas comercialmente, usando a ignorância do povo para falsificar a fé verdadeira e fazendo ruir o tecido social e político da Europa medieval. Lembra muito os pastores neopentecostais, não é mesmo? É verdade. E como reação ao crescimento albigense no fim do século XI, já início do século XII, a própria população começou a agir contra os hereges. Na verdade, a expansão dessa heresia pegou toda a cristandade de surpresa. Por mais estranho que possa parecer, a própria igreja no Ocidente tinha pouca experiência em tratar com seitas heréticas grandes e organizadas. Heresias, de fato, sempre existiram, mas o catarismo, com a sua estrutura bem montada, que se infiltrava dentro da igreja, inclusive, e chegava a constituir um clero paralelo, era uma novidade. Parece a teologia da libertação, né? E como resolver uma questão tão delicada? A igreja iniciou com o que São João Crisóstomo mais vivamente recomenda em tempos de crise: o aconselhamento pela palavra. Com um clero secular em sua grande parte corrupto e mal formado, os primeiros enviados a pregar aos hereges foram os monges, muito embora a sua mobilidade fosse limitada por conta de seu estado de vida. São Bernardo de Claraval, por exemplo, em muitos dos seus famosos sermões sobre o Cântico dos Cânticos, procurou convencer os cátaros da falsidade da sua doutrina e da verdade da fé católica. Mesmo a sua grande santidade e eloquência não obtiveram êxito para debelar de vez os hereges albigenses.
no condado de Provence, ao sul da França, impressionava não tanto a opulência eclesiástica, mas a adesão em massa dos senhores feudais à heresia cátara. Foi então que Deus suscitou o grande padre espanhol São Domingos de Gusmão, cuja ordem dos pregadores, unindo a contemplação da verdade à pregação da fé, foi muitíssimo importante na conversão dos albigenses da região. Mas só a pregação não bastava não. O Papa Lúcio III, no Sínodo de Verona, condenou os cátaros e todos aqueles que, a propósito do sacramento do corpo e do sangue do Senhor, da confissão dos pecados, do matrimônio ou dos outros sacramentos eclesiásticos, não temem pensar ou ensinar diferentemente daquilo que prega e observa a Santa Igreja Romana. E, de modo geral, todos aqueles que a mesma Igreja Romana, ou nas suas dioceses, ou respectivos bispos, com o conselho dos clérigos, ou os próprios clérigos, em caso de sede vacante, com o conselho, se necessário, dos bispos vizinhos, tem julgado hereges. Aí eu sim dou valor, hein? E tem mais. Em um esforço com o monarca germânico Frederico Barba-Ruiva, o mesmo Papa Lúcio III instituiu por meio de vários decretos a chamada Inquisição Episcopal, que pretendia extirpar as heresias através da visita dos ordinários locais às suas dioceses. O plano, infelizmente, não saiu do papel. Que pena, né? Tava indo tão bem. Tava. Acontece que quando Pierre de Casternal, um legado pontifício de Inocêncio III, o Papa do Quarto Concílio de Latrão, foi assassinado no dia 14 de janeiro de 1208, a história ganhou um novo rumo. O suspeito do crime, o conde Raimundo VI de Toulouse, era acusado também de favorecer e acobertar quem? Os albigenses. Um fenômeno comum na região meridional da França. A coisa foi ficando feia. E frente a esse problema, então, o Papa respondeu com uma iniciativa controversa. A Cruzada Albigense. Impulsionados pela garantia de indulgência plenária, os senhores do norte da França armaram os seus exércitos e partiram ao sul da França para combater os cátaros. As boas intenções de Inocêncio, porém, não foram correspondidas pelos cruzados, que cometeram saques e atrocidades durante uma guerra que se arrastou por anos a fio. Certas cifras sobre esse episódio histórico são, evidentemente, exageradas, mas isso não torna a ação do Papa menos questionável. Há quem sustente, de fato, que ele cometeu um erro gravíssimo, enquanto outros afirmam que ele não tinha outra opção, senão convocar a dita cruzada. E você, o que você acha? Foi um erro do Papa convocar a cruzada? Ou ele não teve outra opção para pôr fim aos cátaros? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E em breve nós voltaremos com mais um vídeo contando como essa história continua. Não perca! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E então, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história da Inquisição? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like para nós. Que Deus te abençoe. Salve Maria!